nobres vereadores, a imprensa que nos assessora, os funcionários dessa casa que nos assessoram, aos internautas que nos assistem. Gostaria que o plenário fizesse um minuto de silêncio pelas vítimas dessa grande tragédia acontecida com nossos amigos, e que Deus dê o conforto aos familiares. Um minuto de silêncio, por favor. Invocando a proteção divina e havendo número regimental de vereadores, declaro aberta essa sessão extraordinária no plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Está em votação a ata da 10ª sessão ordinária realizada em 27 de julho. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for ao contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da emenda número 05/2022, supressiva da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei complementar 07/2022. Boa noite a todos, nobres colegas, vereadores, o seu Geraldo do Jornal A Comarca aqui presente, os funcionários da Câmara que nos assessoram e os que porventura nos acompanham pela internet. Emenda supressiva 05/2022, suprimem-se itens do anexo 1 e anexo 3 do projeto de lei complementar número 07/2022. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que nesta subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, conforme artigos 88, parágrafo 1º e 99 do Regimento Interno, apresenta a seguinte emenda supressiva a itens do anexo 1 e anexo 3 do projeto de lei complementar número 07, que altera dispositivos das leis municipais complementares número 1722/2013, de 26 de abril de 2013, e 1723/2013, de 26 de abril de 2013, e da outras providências. O projeto de lei complementar número 07/2022 passa a vigorar com as seguintes alterações. Anexo 1, cargo em comissão, entre parênteses, a que se refere ao artigo 1º do projeto de lei complementar. Lê tudo aqui.
Cargo diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, suprimido. Descrição detalhada, suprimido. Especificações, suprimido. Escolaridade, suprimido. Vaga, suprimido. Cargo horário, suprimido. Referência, suprimido. Anexo 3. Cargo em comissão, empregos em comissão. Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, suprimido. Justificativa. A presente emenda tem por objetivo suprimir o corpo redatorial empregado em comissão de diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, suas especificações, atribuições, salários, etc., visto que a sua criação pode acarretar prejuízos financeiros desproporcionais aos cofres públicos, entre parênteses, folha salarial, manutenção do departamento, disponibilização de servidores, etc. Foram sopesados os critérios de conveniência e oportunidade da matéria. Câmara Municipal de Manduri, em 28 de junho de 2022. Assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes e Rafael Pereira da Silva. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 56/2022 do Executivo, que dispõe sobre inclusão e alteração de metas diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 22, abertura de crédito suplementar do 22 e da outras providências. Manduri, 29 de junho de 2022, ofício número 328/2022, excelentíssimo senhor presidente. Venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 56/2022, que dispõe em sua emenda sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2022, abertura de crédito suplementar ao orçamento de 2022 e da outras providências, que ora solicitamos a tramitação e apreciação através de regime de urgência. O projeto de lei em análise trata de abertura de crédito suplementar no valor de R$ 259.859,75, visando suplementar a dotação no orçamento de transporte escolar, equivalente ao segundo semestre de 2022. Essa suplementação será suportada por excesso de arrecadação e por anulação parcial de dotação no valor de R$ 259.859,75. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária à sua aprovação, por ser medida de inteira justiça. Assina digitalmente José Onivaldo Juste, prefeito municipal. E anexo, então, está o projeto de lei 56 para análise das comissões. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 57/2022 do Executivo, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 22, abertura de crédito suplementar ao orçamento de 2022 e da outras providências. Manduri, 29 de junho de 2022, ofício número 329/2022, excelentíssimo senhor presidente. Venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 57/2022, que dispõe sua emenda sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2022, abertura de crédito suplementar ao orçamento de 2022 e da outras providências, que ora solicitamos a tramitação e a apreciação através de regime de urgência. O projeto de lei em análise trata-se de crédito suplementar no valor de R$ 70.540, visando suplementar dotação no orçamento para aquisição de um veículo para o Departamento de Saúde, conforme proposta número 137.527.02000,
1200-10. Essa suplementação será suportada por anulação parcial de arrecadação no valor de R$ 70.540. Ante o que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária à sua aprovação, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, assina digitalmente José Onivaldo Juste, prefeito municipal. Em anexo está o projeto de lei 57 para análise das comissões. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 58/22 do Executivo, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025. LDO para 2022, abertura de crédito suplementar e orçamento de 2022 da outras providências. Manduri, 29 de junho de 2022, ofício número 330/2022, excelentíssimo senhor presidente. Vem a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 58, que dispõe sua emenda sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2022, abertura de crédito suplementar ao orçamento de 2022 e da outras providências, que ora solicitamos a tramitação e apreciação através de regime de urgência. O projeto de lei em análise trata de abertura de crédito suplementar no valor de R$ 377.777, visando suplementar a dotação no orçamento para custeio de médicos, especialistas e exames básicos, aquisição de material hospitalar, insumo e material de expediente. Essa suplementação será suportada por excesso de arrecadação no valor de R$ 377.777. Ante o que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária à sua aprovação, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, assina digitalmente José Onivaldo Juste, prefeito. E em anexo, então, está o projeto de lei número 58 para análise das comissões. Consulta ao plenário para a leitura de um projeto que não estava incluído. É um projeto aqui da mesa da Câmara mesmo. O secretário que faça a leitura do projeto de lei número 59/22. Projeto de lei número 59/2022. Dispõe sobre a inclusão e a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2022, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Manduri, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 2 e 3 relativos às metas e programas governamentais do PPA 2022/2025, Lei Municipal 22/31/2021, de 29 de junho de 2021, e aos anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, Lei Municipal 22/80/2021, de 29 de junho de 2021. Os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídas por lei, anexos 1, 3, 5, 6, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Legislativo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento programa do exercício de 2022, a Lei Complementar 2322/2021, de 14 de dezembro de 2021, nos termos do inciso 1 do artigo 41 da Lei 43.20/64. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 80.000 para reforço das seguintes dotações orçamentárias. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 17.000. Obrigações patronais, R$ 20.000. Material de consumo, R$ 20.000. Outros serviços terceiro, pessoa jurídica,
23 mil reais, total 80 mil reais. Artigo 3º. Para abertura de crédito adicional suplementar, aberto pelo artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de 1. Anulação parcial. Nos termos do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4320 de 64, obras e instalações, 80 mil reais, total da anulação, 80 mil reais. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Manduri, 30 de junho de 2022. Assinam os vereadores Cícero Aparecido Barros, presidente, José Carlos Mingard, primeiro secretário, e Marla Cristina Laurano Bernardi, segundo secretário. Justificativa. Os créditos abertos no artigo 2º da referido projeto de lei serão utilizados exclusivamente para cobertura de vencimentos e vantagens fixas, traço pessoal, obrigações patronais e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, e material de consumo, visto que as dotações previamente definidas em orçamento não serão suficientes nas áreas e especificações constantes do referido projeto. O referido crédito será coberto por redução do saldo de dotação orçamentária de obras e instalações, visto que o saldo não será utilizado. A operação de abertura de créditos adicionais suplementares por anulação está prevista na Lei Federal número 4320/64 de 17 de março de 64, que estatui normas gerais do direito financeiro. No inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43. O referido artigo confere o devido supedâneo legal para abertura de créditos adicionais suplementares com recursos provenientes de anulação orçamentária. Manduri, 30 de junho de 2022, atenciosamente, Cícero Aparecido Barros, presidente, José Carlos Mingard, primeiro secretário, e Marla Cristina Laurano Bernardi, segundo secretário. Os projetos que foram lidos estão à disposição de toda a secretaria no site oficial e ficam desde já encaminhadas às respectivas comissões para a emissão dos pareceres no prazo regimental. A reunião das comissões será na terça-feira. O horário pode ser às 15 mesmo? Às 15 horas. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 47 das comissões ao projeto de lei 47 do Executivo, que dispõe a abertura de crédito suplementar ao orçamento de 22 e dá outras providências. Parecer número 47, de 28 de junho de 2022. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 47, de autoria do 47/2022, de autoria do Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 no valor de R$ 657.973,89 na seguinte conformidade: R$ 481.104, pavimentação e recap de vias, obras e instalações. R$ 176.869,89, pavimentação e recap de vias, obras e instalações. Para a cobertura dos créditos adicionais suplementares, será utilizado o seguinte recurso: anulação parcial, R$ 657.973,89, manutenção e conservação de rodovias e outros serviços de terceiro, pessoa jurídica. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2022, realizada em 27 de junho de 2022, e tramita em regime de urgência nessa casa. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos expostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta casa, os quais manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto.
Em continuidade ao processo legislativo, pela Comissão de Finanças e Orçamento foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno, os quais manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumprem as comissões a analisar, manifestamos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 047/2022, lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, sala das comissões, em 28 de junho de 2022, assinam os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Reinaldo Júnior, Cristiano Vicente Davi, José Carlos Mingardi, Mari de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora Marla que faça o sorteio. Altino Faria dos Santos. Sim. Anésio Reinaldo Júnior. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Meire de Souza Lopes. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Projeto de lei número 47 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 48 das comissões ao projeto de lei número 49 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao orçamento de 2022 e outras providências. Parecer número 48, de 28 de junho de 2022. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto projeto de lei número 49/2022, de autoria do Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 no valor de R$150 mil nas seguinte conformidade. R$150 mil, manutenção da atenção básica, equipamentos e material permanente. Para abertura do crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$150 mil, emenda parlamentar número 22.068.43.644. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2022, realizada em 27 de junho de 2022 e tramita em regime de urgência nesta Casa. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do projeto. Em continuidade ao processo legislativo, pela Comissão de Finanças e Orçamento foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumprem essas comissões a analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 49/2022. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das comissões, em 28 de junho de 2022, assinam os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Reinaldo Júnior, Cristiano Vicente Davi, José Carlos Mingardi,
Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. A seguir, passaremos a votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor responderá sim, o vereador que for contra responderá não. José Carlos Mingardi. Sim. Meire Souza Lopes. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Edson Durante Júnior. Sim. Anésio Rinaldi Júnior. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. O projeto de lei 49 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 49 do projeto de lei 50 do Executivo, que dispõe a abertura de crédito suplementar ao orçamento 2022 e da outras providências. Parecer número 49, de 28 de junho de 2022. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 50/2022, de autoria do Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 no valor de R$200 mil, na seguinte conformidade: R$200 mil, manutenção da atenção básica, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$200 mil, emenda parlamentar no 2022.125.419.45. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2022, realizada em 27 de junho de 2022 e tramita em regime de urgência nesta Casa. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos legais, constitucionais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto de lei. Em continuidade ao processo legislativo, pela Comissão de Finanças e Orçamento, foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a estas comissões analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 50/2022. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 28 de junho de 2022. Assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Cristiano Vicente Davi, José Carlos Mingardi, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. A seguir, passaremos a votação no regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Edson Durante Júnior. Sim. Anésio Rinaldi Júnior. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Meire Souza Lopes. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim.
Projeto de lei número 50. Cristiano Vicente Davi. Sim. Projeto de lei 50, 2022, foi aprovado por unanimidade. Isso aqui é mole? Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 50 das comissões ao projeto de lei 51 do Executivo. Abertura de crédito suplementar, orçamento 2022 e da outras providências. Parecer número 50, de 28 de junho de 2022, parecer conjunto das comissões da Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 51, de autoria do Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 no valor de R$800 mil, na seguinte conformidade: R$50 mil, manutenção do gabinete, material de consumo. R$50 mil, manutenção do Fundo Social de Solidariedade ou de serviço de terceira pessoa jurídica. R$50 mil, manutenção do governo e gestão pública ou de serviço de terceira pessoa jurídica. R$50 mil, manutenção da atenção básica, material de consumo. R$100 mil, manutenção da atenção básica ou de serviço de terceiras, pessoa jurídica. R$100 mil, manutenção do setor de ambulância, material de consumo. R$50 mil, manutenção do ensino fundamental, material de consumo. R$200 mil, manutenção do ensino infantil, creche, obras e instalações. R$50 mil, manutenção de garagem, oficina e material de consumo. R$50 mil, manutenção e conservação de rodovias, material de consumo. R$50 mil, manutenção do Departamento de Assistência Social ou de Serviço Terceiro, pessoa jurídica. Para a abertura de créditos adicionais suplementares será utilizado o seguinte recurso: anulação parcial, R$800 mil, manutenção e conservação de rodovias ou de serviço de terceiro. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2022, realizada em 27 de junho de 2022, e tramita em regime de urgência nessa casa. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão da Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta casa, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Em continuidade ao processo legislativo, pela Comissão de Finanças e Orçamento foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpram essas comissões analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 51 de 2022. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 28 de junho de 2022, assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Cristiano Vicente Davi, José Carlos Mingardes, e Mari de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. A seguir, passaremos a votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao secretário que faça a leitura. Edson Durante Júnior. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Anésio Rinaldo Júnior. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Meire de Souza Lopes. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Projeto de lei 51 de 2022, aprovado por unanimidade.
Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 51 das comissões ao projeto de lei 52 do Executivo, dispõe a abertura de crédito suplementar ao orçamento de 2022 e de outras providências. Parecer número 51, de 28 de junho de 2022. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 52/2022, de autoria do Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 no valor de R$200 mil na seguinte conformidade: R$100 mil manutenção de atenção básica, equipamento e material permanente. R$100 mil manutenção da atenção básica, outros serviços de terceira pessoa jurídica. Para a cobertura dos créditos adicionais suplementares será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$200 mil, emenda parlamentar 2022.183.42.069. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2022, realizada em 27 de junho de 2022 e tramita em regime de urgência nessa casa. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise dos aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta casa, os quais manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Em continuidade ao processo legislativo, para a Comissão de Finanças e Orçamento, foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essas comissões analisar, manifestamos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 52/2022. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 28 de junho de 2022. Assinam os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Cristiano Vicente Davi, José Carlos Mingardi, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. A seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Anésio Rinaldo Júnior. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Meire Souza Lopes. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. José Carlos Mingardi. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Projeto de lei 52/2022, aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 52 das comissões ao projeto de lei 53 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao orçamento de 2022 e da outras providências. Parecer número 52, de 28 de junho de 2022. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 53/2022, de autoria do Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 no valor de R$250 mil na seguinte conformidade: R$250 mil pavimentação e recap de vias, obras e instalações. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$250 mil, emenda parlamentar 045583. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2022, realizada em 27 de junho de 2022 e tramita em regime de urgência nesta casa.
Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do projeto. Em continuidade ao processo legislativo, pela Comissão de Finanças e Orçamento, foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumprem essas comissões de analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 053/2022. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura do crédito suplementar dependerá da autorização de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, sala das comissões, em 28 de junho de 2022, assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Cristiano Vicente Davi, José Carlos Mingardi, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. A seguir, passaremos a votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Altino Faria dos Santos. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Anésio Rinaldi Júnior. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. Mendes Souza Lopes. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Projeto de Lei 53 de 2022, aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 53 das comissões ao projeto de Lei 54 de 2022 do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 22 e da outras providências. Parecer número 53, de 28 de junho de 2022. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 54, de autoria do Executivo, que o objetivo é abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 no valor de R$200 mil na seguinte conformidade. R$200 mil, manutenção do setor de farmácia, material de consumo. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$200 mil, emenda parlamentar 2022, 012, 44.525. A proposta em questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2022, realizada em 27 de junho de 2022 e tramita em regime de urgência nessa casa. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta casa, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Em continuidade ao processo legislativo, pela Comissão de Finanças e Orçamento, foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essas comissões analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 54/2022. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das comissões, 28 de junho de 2022, assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Cristiano Vicente Davi, José Carlos Mingardi, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. A seguir, passaremos a votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra o projeto responderá não. Mendes Souza Lopes.
Sim. Altino Faria dos Santos, Sim. Cristiano Vicente Davi, Sim. Marla Cristina Laurano Bernardi, sim. Edson Durante Júnior, Sim. Anésio Reinaldo Júnior, Sim. Cícero Aparecido de Barros, Sim. José Carlos Mingardi, Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. O projeto de lei 54/2022 foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 54 das comissões ao projeto de lei complementar 07/2022 do Executivo, que altera dispositivo das leis municipais complementares 1722/2013, de 26 de abril de 2013, e 1723 de 2013, de 26 de abril de 2013, e de outras providências, e da emenda 005, supressiva ao projeto de lei complementar em questão. Parecer número 54, de 28 de junho de 2022. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Obras, Serviço Público, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 07/2022, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos públicos, comissionados e de funções gratificadas, junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, para a Comissão de Finanças e Orçamento, bem como para a Comissão de Obras, Serviço Público, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do Município estabelece que ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre o assunto de interesse local. Artigo 10, inciso 1º. Segundo o artigo 44, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, são da iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias, bem como a fixação da remuneração correspondente. A criação e extinção de cargos, pelo princípio da simetria, aplica-se ao prefeito, também estão previstos na Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. Assim percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do Poder Executivo Municipal, encontrando respaldo na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Manduri. É certo que a criação e extinção de cargos constituem inequívoca formulação de política geral, questões a cargo do Executivo, cujos critérios a serem analisados são os da conveniência e oportunidade. Ocorre que a criação desses novos cargos implica aumento de despesas, o que faz incidir o disposto da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos artigos 16 e 17 exigem as seguintes medidas. A. Estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. B. Declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e com o plano plurianual com a lei de diretrizes orçamentárias. C.
demonstra a origem dos recursos para seu custeio. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 15, caput, estabelece que as despesas sem adequação orçamentária, ou seja, sem dotação suficiente, serão consideradas nulas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. De acordo com o professor Cláudio Nascimento, estimar impacto orçamentário e financeiro é identificar, neste caso, enquanto o aumento da despesa afeta o orçamento e o caixa da entidade. Não só no que diz respeito ao valor, mas também se o aumento implica na não execução de outras despesas ou, na hipótese de tal aumento, se somar as despesas já existentes, qual seria a fonte a financiá-lo. O impacto do aumento da despesa será sempre orçamentário, pois a despesa precisa ser contemplada no orçamento para que possa ser executada, mas nem sempre financeiro, tendo em vista a despesa fixada no orçamento representa uma autorização ao gasto e não a obrigação de sua realização, ou seja, a obrigação de pagar uma despesa só irá existir quando a administração pública execute a despesa. Segundo Fernandes, essa estimativa, em homenagem ao princípio da segregação das funções, não deve ser feita pelo ordenador de despesa, mas por outro órgão ou agente, a fim de que se efetive o controle sobre essa função. Acompanhamento de execução orçamentária. Foi apresentada a emenda expressiva pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, a qual foi acolhida pelas demais comissões. Assim sendo, não havendo óbitos, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei complementar número 7, juntamente com a emenda supressiva apresentada. Por tratar-se de matéria disposta na lei complementar, para aprovação do projeto de lei dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo que o voto deverá ser nominal. Quando, no mesmo sentido, é a votação da emenda supressiva. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, sala das comissões, 28 de junho de 2022. Assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Reinaldo Júnior, Altino Faria dos Santos, Cristiano Vicente Davi, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardi, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Primeiramente está em discussão a emenda 05 de 22. A seguir passaremos à votação da emenda. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor, o projeto responderá sim, o vereador que for contra, responderá não. Altino Faria dos Santos. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Mary de Souza Lopes. Não. Cristiano Vicente Davi. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Edson Durante Júnior. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Anésio Reinaldo Júnior. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. A emenda 0522 supressiva ao projeto de lei complementar no 722 foi aprovada por 8 votos. Agora está em discussão o projeto de lei complementar 07 de 22, já com alteração aprovada pela emenda. A seguir, passaremos à votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Anésio Reinaldo Júnior. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim.
Meire de Souza Lopes, Não. José Carlos Mingardi, Sim. Cícero Aparecido de Barros, Sim. Rafael Pereira da Silva, Sim. Cristiano Vicente Davi, Sim. Marla Cristina Laurano Bernardo, sim. Edson Durante Júnior. Sim. Projeto de Lei Complementar 07 do 22 foi aprovado por 8 votos. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 55 das comissões ao projeto de lei complementar 08 do Executivo, que altera os dispositivos das leis municipais complementares 1762 de 2013, de 26 de novembro de 2013, e 2151 de 2019, de 24 de setembro de 2019, e da outras providências. Parecer número 55, de 28 de junho de 2022, parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviço Público, Cultura e Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 08/2022, que autoriza o Poder Executivo, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da Lei Municipal 1762/2013 e Lei Municipal Complementar 2151 de 2019 e da outras providências. A proposta de questão foi lida na 10ª sessão ordinária de 2022, realizada em 27 de junho de 2022. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucionais, legais e jurídicos, para a Comissão de Finanças e Orçamento, bem como para a Comissão de Obras, Serviço Público, Cultura e Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assunto de interesse local. Artigo 10, inciso 1º. Segundo o artigo 44, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre a criação e transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia, bem como a fixação da remuneração correspondente. Nesse sentido, compete também ao Executivo a iniciativa de normas que criam atribuições e adequem a legislação que rege o funcionalismo municipal. A criação e extinção de cargos, bem como a instituição de novas atribuições, regramentos, que, pelo princípio da simetria, aplica-se ao prefeito, também estão previstas na Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 e a linha A. Assim, percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do Poder Executivo Municipal, encontrando respaldo na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Manduri. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 08/2022. Por se tratar de matéria disposta em lei complementar, para aprovação do projeto de lei dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 28 de junho de 2022, assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Reinaldo Júnior, Altino Faria dos Santos, Cristiano Vicente Davi, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardi, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. A seguir, passaremos à votação de acordo com o regimento interno. Será nominal. O vereador que for a favor responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Rafael Pereira da Silva, Sim.
Altino Faria dos Santos, sim, Anédio Rinaldi Júnior, Sim. Meire de Souza Lopes, sim, José Carlos Mingardi, Sim. Cristiano Vicente Davi, Sim. Cícero Aparecido de Barros, Sim. Marla Cristina Laurano Bernardi, sim. Edson Durante Júnior. Sim. Projeto de Lei Complementar 08 de 22 foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos, em nome de Deus. Declaro encerrada esta sessão extraordinária. Boa noite, que Deus nos acompanhe e que dê o conforto novamente para todos esses familiares que perderam seus entes queridos. Boa noite.